Horas e 37 minutos, a gente começa a nossa rodada de entrevistas recebendo ele, Miguel Daoud, analista em economia e política, chegando na nossa programação. Sempre muito bom falar contigo, Daoud. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Daoud, parece que está todo mundo aí querendo gastar, né? Executivo com medidas mais expansionistas, Lula, inclusive, essa semana falando, né, ali, um tanto irritado, né, falando com essa mania de, vejam só, todo gasto ser considerado gasto. Por um outro lado, o Congresso também, né? Parece que ele bem pouco preocupado, até mesmo com uma desancoragem do fiscal, aprovando pautas que inflam ainda mais os gastos, PERSE ontem, PEC dos quinquênios, que a gente também não pode deixar aqui de comentar. Tá todo mundo ali parecendo que está muito disposto a esquecer que gasto tem que ser pago também, né, Daoud? Exatamente, Paula. Gastar o dinheiro do povo é fácil, né? Você libera quinquênio, você libera auxílios, né? Ajudas ao setor da economia. Mas, Paula, vamos tentar compreender politicamente esses fatos, né? Porque a gente falar o que acontece, fazer críticas, que eu gosto de fazer, porque isso tem fundamento, mas vamos entender o que está por trás de tudo isso, né? Nós temos o presidente do Senado, o presidente da Câmara, devem, né, vão deixar o cargo, principalmente no caso aí o Lira, e ele quer fazer o seu sucessor para continuar tendo a possibilidade de interferência exatamente nas emendas parlamentares, que é o que interessa para eles. O presidente do Senado tem lá seu projeto político, que pretende, num futuro, talvez se candidatar, né, a governador em Minas Gerais, e tudo isso acaba levando, né, uma pressão. O presidente Lula, ele não nasceu ontem, né? Quando ele, não, vamos gastar, ele tem um plano econômico que ele vai realmente implementar a partir de 2025, exatamente para melhorar a sua imagem, e nessa data ele tem ali a chance de ter o legislativo sob controle, evidentemente, com recursos. E isso faz parte do jogo político. Agora, se vai dar certo ou não e quais as consequências, aí a gente tem que pagar para ver. Exato. O Daoud, considerando de fato, né, até mesmo puxando esse lance, esse gancho da crítica do próprio presidente a esta abordagem, né, ali em relação ao superávit primário, aos cortes de gastos, como que você avalia de fato a capacidade que a equipe econômica tem, né, ainda ali para conseguir implementar estas medidas efetivas para equilibrar estas contas públicas sem também prejudicar, do outro lado, os investimentos em áreas essenciais como saúde e educação? Bom, a gente já chegou a comentar isso aqui, eu vou voltar a comentar, e hoje eu vou, se você permitir, gostaria de expandir esse assunto mais politicamente, o que temos pela frente, né? O plano B do governo são as reservas cambiais, né? Que ele pode, sem dúvida nenhuma, utilizar essas reservas até mais para frente. Nós vamos ter aí em torno de 400 bilhões de dólares, né, que seria, na realidade, 2 trilhões de reais. O Brasil não precisa de tudo isso. A nossa dívida externa, né, em dólares, ela está na casa aí de 93 bilhões. Então, ele poderia usar essas reservas para colocar a dívida em trajetória de queda, e com o comando do Congresso, ele pode fazer as suas adequações. Porque, Paulo, agora eu vou avançar na questão política, né? Nós dois vamos conversar, né? Quem que você acha que pode oferecer risco para a candidatura do Lula em 2026? Você tem uma ideia, não? Alguém de direita ali que seja apoiado
ou indicado pelo ex-vice-presidente Jair Bolsonaro, já que ele está impossibilitado. Bom, o presidente Jair Bolsonaro seria, mas quem que ele poderia indicar? Aí que está. O Tarcísio, será que o Tarcísio tem essa possibilidade? Não sei. O único, isso eu estou falando para você dos bastidores políticos, o único que oferece risco para o Bolsonaro, para o Lula, chama-se Ronaldo Caiado. Mas o Ronaldo Caiado não é conhecido. É fácil ser conhecido. O Ronaldo Caiado ele vai pegar a rejeição do Lula e a rejeição do Bolsonaro, né? O que para ele já o definiria como um candidato forte. Então, o Lula tem receio do Ronaldo Caiado. Mas ele não tem receio do Bolsonaro? Bom, tudo vai caminhar, né? Se o Bolsonaro está inelegível. Só que a direita, essa extrema-direita, a direita, ela continua errando porque ela está batendo em um inimigo que não é inimigo. A justiça, o Alexandre de Moraes pode ser inimigo, mas a justiça não é. A justiça vai continuar. Eu acho que o maior inimigo, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, caso, sei lá, amanhã, pode até ser, né, que ele possa ser candidato. Né? Mas o maior inimigo chama-se Ronaldo Caiado, porque esse sim pode ser o próximo presidente do Brasil. Eu quero que vocês aí raciocinem comigo, porque ele não tem a rejeição dos dois, que tanto Lula quanto Bolsonaro têm. Então, o Lula insiste nessa questão de poder, nesses 2 primeiros anos, fazer com dificuldade o que ele está fazendo, e no segundo ano ele coloca em ajuste as contas, e aí ele melhora a sua popularidade, porque a próxima eleição vai ser difícil para o Lula, caso ele continue, né, nessa trajetória. Ele tem uma rejeição muito grande. Então, o cenário político é exatamente esse, né, que a gente percebe, porque o Caiado não tem rejeição, o Caiado, evidentemente, vai ficar mais no centro, né, então ele vai pegar a direita e vai pegar parte da esquerda que realmente rejeitam Lula. Então, este é o cenário. Agora, como fica a economia, até então não se detectou essa possibilidade, mas essa possibilidade vai exigir um acerto. Pois não. Daudi, não, só para entender, né, nessa tua linha de raciocínio, até mesmo, basicamente foi isso que Sérgio Moro tentou fazer antes, né, quando ele tinha ali também essa ambição ali, talvez, de ser essa alternativa, né? A gente discutiu muito em terceira via, mas que tivesse ali, de fato, alguém que pudesse pegar a rejeição de Lula e também pudesse pegar ali rejeição de Jair Bolsonaro. Entrando um pouco nessa sua discussão agora, ali, de fato, você acha que o ambiente hoje estaria até mesmo, talvez, mais favorável, mais propício para que, então, Caiado pudesse ter aí uma possibilidade diferente que o próprio Sérgio Moro tentou e não conseguiu? Sim, o Caiado é um político experiente, né? Ele começou a sua vida representando a sociedade rural brasileira e ele tem muita experiência política. Ele não é um Sérgio Moro, né? Ele tem base, né, política e ele tem uma visão. E não é uma pessoa rejeitada. Mas tem o Tarcísio. Sim, o Tarcísio é muito bom, mas será que o Tarcísio se elegeu em função do apoio do Bolsonaro? Também é um bom candidato. Né? Mas o que eu estou comentando, Paulo, é a preocupação que existe hoje no futuro político do Brasil. Né? Porque tanto Bolsonaro quanto Lula querem fazer, né? Querem o poder. Bolsonaro, ele tem uma rejeição. Na minha opinião, a extrema-direita continua errando em atacar a justiça. A justiça, ela muito alimenta a bolha do Bolsonaro. O Lula, o que ele está fazendo? Ele está mantendo, né, os inimigos que ele está arrumando, são inimigos do sistema financeiro, que ele pode resolver nos 2 próximos anos do seu governo.
Então, é um cenário, eu estou contando essa história para poder justificar o meu raciocínio em relação à economia. É um cenário perigoso, né? Porque tem coisas que você não controla. O mercado externo, hoje, se você olhar a volatilidade das expectativas do mercado externo, no mercado externo, está muito ruim. Quer dizer, você tem incertezas pairando, você tem nuvens negras no céu, né, que de uma hora para outra você pode ter um impacto, uma evolução, um efeito manada em relação ao que pode acontecer lá fora, né? Essa questão de guerra, apesar dos Estados Unidos estar ali tentando contornar essa situação com dinheiro, temos a eleição nos Estados Unidos, que é a maior economia hegemônica do mundo, é o país que tem a hegemonia política, militar e econômica. Então, a gente tem instabilidades, né? Então, quando você tem um projeto, um pensamento de governo, né, de político, você pode colocar em risco, dada as condições que a gente está vivendo. Falei demais, né, Paula? Muito bom dia. Não fica nada, dia. Que é isso. Sempre muito boas suas análises. O Daoudi, bom dia, prazer falar contigo novamente. Estava ouvindo aqui a conversa e uma discussão interessante, né? Poxa, alternativa a Lula, alternativa a Bolsonaro. Essa semana mesmo a gente já ouviu o próprio presidente do BTG, André Esteves, falando que uma reeleição de Lula está muito difícil, né? Enfim, passou um ano praticamente só do governo Lula, mas o mercado já ficou de mal, o mercado já ficou desiludido com o presidente Lula diante de toda essa dinâmica política, econômica que a gente está vendo. Sim, o mercado ele está precificando os riscos, né? Isso que nós estamos conversando aqui é o risco futuro que nós temos, né? Nós temos um presidente, como a Paula bem colocou, que gasta demais. O Congresso cada vez mais com pautas que acabam sangrando, né, o nosso orçamento. É evidente que a hora que o mercado percebe que não existe um projeto para você enquadrar essas expectativas dentro de um futuro mais otimista, você acaba gerando essa insatisfação. Mas é uma insatisfação não pela pessoa, e sim pelo sistema, que pode mudar, né? que muda lá na frente. Eu estou fazendo questão de citar esse ponto, porque eu acho que tem que haver uma reavaliação desse comportamento. Porque o que nós queremos? Nós queremos o bem do Brasil, né? Nós queremos que o Brasil, que é um país potencialmente forte, né, tem uma economia, tem a quarta, quinta população do mundo, tem uma extensão territorial muito grande, é altamente competitivo na agropecuária. Nós queremos que tudo isso seja levado a uma distribuição de riqueza e apagar um pouco, diminuir um pouco esse abismo social que nós temos no país. Então, o que nós buscamos, as pessoas precisam entender isso, é exatamente melhorar o país. Agora, quando a gente olha a política, a gente desanima. E o mercado financeiro está assim, bom, mas como é que vai ser? Né? Será que o Lula vai dar conta do recado? Será que o Lula tem uma estratégia? Né? E politicamente, eu acho que o Lula ele tem o seu projeto político. Ele sempre teve, ele foi candidato várias vezes. Né? Ele sempre tem o seu projeto político e ele sabe quem é o seu adversário. Né? Se Bolsonaro pudesse ser candidato, ele está tranquilo. Ele fala, bom, Bolsonaro não vai ser. O meu inimigo hoje é o mercado, mas eu preciso ajustar. Né? E essa é a ideia. Agora, o Caiado, ele pode sim, ele tem... Eu não estou aqui fazendo campanha, não. Eu estou fazendo uma análise política. Ele tem, né, a capacidade de assumir a rejeição dos dois. E, com isso, ele se torna um inimigo. Esperem daqui para frente, vocês comecem a observar este cenário, né, ter aí uma trajetória mais firme nesta linha.
Você entendeu? Não é político, falando... Felipe, pelo amor de Deus. Sim. Estou falando tecnicamente. É compreensível. Exatamente, é análise. Isso que é importante a gente deixar bastante claro aqui. Inclusive, análise também, né, Daoud? A gente viu uma arrecadação, e se a gente está discutindo efeitos futuros, né, de decisões de gastos, a arrecadação é que acaba sustentando, né, pelo menos esse ímpeto maior. E a arrecadação agora de março veio recorde também, 3 meses seguidos de uma aceleração de arrecadação, de arrecadações maiores do que registradas nos mesmos meses do ano anterior, sustentando aí pelo menos uma perspectiva de não mudança de meta fiscal desse ano, muito embora a gente já tenha visto a mudança dos anos subsequentes. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre esse cenário, né? A arrecadação maior, né, acaba sendo benéfica para sustentar a meta fiscal desse ano, ou pelo menos a tentativa de manutenção da meta fiscal, mas também abre caminho para o que você estava conversando com a Paula, né, sobre essa vontade maior de gastar, já que está arrecadando mais, todo mundo quer tirar um pedaço desse bolo. Exatamente, Felipe. Você vê, a arrecadação, evidentemente, se você arrecada mais, você vai gastar mais, né? Mas não no ímpeto em que nós estamos vendo. Só que a arrecadação, ela é pontual, né? Esse mês aí que deu acho, quase 200 bilhões, ela é pontual, não é uma arrecadação que vai se perenizar ao longo do tempo. Ela tem lá o seu crescimento em decorrência de momentos, né, e de medidas que estão sendo aplicadas. Agora, as despesas, elas estão incorporando os gastos permanentemente, né? Não quer dizer que isso vai acontecer, tanto que o mercado não leva muito, neste momento, essa consideração. Pelo contrário, quanto mais o Congresso, o governo acham que a arrecadação está crescendo e, portanto, vamos gastar mais, que isso está tudo bem, não está tudo bem. É uma questão pontual. Essa arrecadação que a gente viu. Foi em decorrência dos fundos, mas né? Não é... Então, mas não é sustentável, né? O gasto, quando a gente fala, acaba sendo perene, ou pelo menos algumas mudanças como quinquênio, como possibilidade de aumento, né, da própria de categorias, né? Acaba sendo perene, mas o gasto não, né? Sazonal. Exatamente, e a gente ouve o presidente do Senado dizer que não, que esse gasto não vai complicar as contas públicas, né? Então, você fica realmente inseguro. E o mercado financeiro é isso, né? O mercado financeiro, ele está se protegendo, apostando, não apostando, ele está investindo em iniciativas que você olha para frente, né? Agora, quando você olha para frente, o que está acontecendo agora e contrapõe com a possibilidade de você ter aí uma taxa de juros não caindo, né, como se imaginava, você tem uma inflação e ela ganha uma força inercial agora, né, ela caiu, mas ela pode ganhar uma força inercial, e que aí você não tem o que fazer, né? Então, isso tudo traz essas preocupações e, evidentemente, responsabiliza o governo por isso. Ô, Daoud, saída para aumentar a arrecadação. O ministro Fernando Haddad está de olho, né, em tudo isso. A gente vai ver mais impostos chegando aqui no nosso bolso, né? A gente vai ver aumento de impostos, a gente vai ver aumento de tributos, a gente vai ter uma carga tributária maior, possibilidades de reforma tributária, mas a gente deve ver em breve aumento de impostos, ou de repente, né, a famigerada, a famosa CPMF de volta aí na nossa rotina? Isso até arrepia, né? Você pensar numa volta de uma CPMF, que no modelo, né, que está sendo
gestado e vai ser regulamentado da reforma tributária, você não caberia aí outro tipo de imposto qualquer. A reforma tributária, quer dizer, a regulamentação dela deve ser entregue, acho que hoje ou amanhã, pela Fazenda para o Congresso, né? E a gente sabe que quando se discutiu a reforma tributária, havia aí uma possibilidade de um imposto único na casa aí dos 22%, 23%, né? E hoje, com as concessões e as necessidades, de recursos em decorrência das mudanças feitas para a aprovação dessa reforma, já estamos na casa de 27, 28. 27, 28 quer dizer o seguinte: nós não vamos ter reforma tributária. Quer dizer, nós não vamos ter, queda na tributação, na carga tributária, nós vamos aumentar. E quando você aumenta, né, o ímpeto pelo Estado por impostos, mesmo mudando o modelo, você não consegue tirar 50% da economia na informalidade. Então, a saída seria você ter um modelo em que você tirasse da informalidade a nossa economia, né? 50% é muita coisa na informalidade, e trouxesse para a formalidade. Quando você faz isso, você, mesmo com a possibilidade de uma tributação menor, né, com a possibilidade de uma tributação menor, você acaba elevando a arrecadação pela maior participação de contribuintes. Desta forma, Felipe, vai ser muito difícil você ter a volta, né, tirar da informalidade grande parte da economia. Isso é uma coisa ampla, né? Uma coisa muito que é difícil você discutir, né? Ah, não, mas esse setor precisa, aquele não pode, esse tem que ser assim. E o principal setor, que é o que ajudaria a economia, é o peso na folha salarial, né? Que as pessoas pudessem contratar mais, gerar mais riqueza, né? Mais riqueza, mais renda, mais consumo, você tem mais impostos, você tem crescimento. Mas isso aí, pelo jeito, não vai acontecer, porque a Previdência está realmente indo para uma situação complicadíssima. Então, é um conjunto que precisa ser discutido, né? Entre o Congresso, entre o governo, entre o Judiciário, para que você tenha uma visão clara dessa situação e faça as mudanças agora. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer, então, portanto, eu volto a insistir. Nós estamos navegando, né, num cenário perigosíssimo que pode não dar certo, e aí nós vamos permanecer no mesmo, né, como sempre estivemos. Maravilha. Miguel Daoud, agradeço muito sua participação mais uma vez aqui com a gente, sempre muito bom poder tê-lo aqui, ter suas análises aqui na nossa programação. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Felipe. Um abraço a você, a Paula e a todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo.